Neste momento, meus irmãos, vamos esquecer de tudo que nos envolveu no dia de hoje, e mentalizando Cristo, rogar a nosso Pai, Deus, de misericórdia, de justiça, de amor, em nome da Virgem Santíssima, a nossa querida Mãe de Nazaré, que nos abençoe nesta noite maravilhosa de estudo, onde vamos aqui juntos absorver um pouco mais dessa luz divina através dos ensinamentos dos Espíritos de Deus. Que possamos, assim, não só internalizar, mas, posteriormente, poder praticar, viver conforme o Evangelho, fazer que resplandeça nas nossas ações, mais do que nas nossas palavras, o verdadeiro sentido da vida, como Cristo nos ensina, na prática da caridade, do amor ao próximo, caridade com humildade, compreensão, entendimento, conhecimento e prática das leis divinas, para que assim possamos juntos trilharmos com equilíbrio na senda do aperfeiçoamento moral e espiritual que tanto necessitamos e que até então tão pouco temos feito por merecer, mas que pela misericórdia divina assim seja para todos nesta noite. O que aqui se fazem presentes e o que por qualquer razão ou motivo não puderam estar, mas que também serão abençoados por Deus, como sempre serão. Que assim seja, meus irmãos. Muita paz. Assim seja. Eu passo a palavra ao nosso irmão Luiz. Muito bom. Agradeço, Antônio. Agradeço também a Alberto, que na sua pessoa nos convidou para estar entre os amigos de várias cidades aqui presentes, não é? Mas especialmente na sua sede, aí, numa cidade onde tudo é transmitido, e que ficamos felizes por esse convite, na companhia de todos vocês, uma responsabilidade imensa quando somos convidados e, ao mesmo tempo, nos desdobramos para trazer o melhor. E eu digo o melhor dentro dos meus limites, não é? Então, eu acredito que o tema que nós vamos trabalhar hoje, ele tem muito a ver com o nosso tempo. Tudo quanto foi feito de lá até aqui. Então, sobre a lembrança, né, sobre a lembrança do nosso irmão Valentim, eu me chamo Luiz Carlos Ramalho. Então, eu estou aqui na cidade de Feira de Santana, na Bahia, e frequento aqui ao Consolador Prometido, Sociedade Espírita, o Consolador Prometido, uma instituição fundada em 2001, em dezembro de 2001, quando aí nós, já estando engajado há muito mais tempo, 47 anos de doutrina, de convívio doutrinário, que isso é a nossa verdade. Então, muitas observações, muitas lágrimas desse movimento, muitas dificuldades, mas também muitas alegrias, porque uma doutrina como essa, o que a gente vai ouvir um pouquinho aí, são as lutas que vão nos lembrar os espíritos desse capítulo 1, quando se fala sobre a nova era, que é o tema nosso hoje. Então, felicíssimos nos encontramos, não é? Nesse momento em que nós distribuímos o nosso apelo, o nosso calor, a nossa simpatia, e com isso nós vamos construir nesta noite esse elo de informações, né? Então, o nosso trabalho, ele nos remete lá para o tempo de Moisés, que é assim que as instruções dos Espíritos vão nos trazer para a formação do Evangelho e do espírito moral
aqui na Terra, quando Kardec ele vai trazer para nós esse conhecimento a partir de um homem que até então não era tão conhecido, não é? Entre os hebreus, e até mesmo muito menos conhecido no meio dos que eram os egípcios. Então, de lá para cá, nós vamos verificar em Deus o que é que o Senhor vai encontrar em Moisés para fazer a preparação do espírito moral, que de fato é o espírito moral, e mais tarde ele ganha mais força no sentido do amor, que o Evangelho vai nos convidar para fazer com que ele se instale no coração daqueles homens, mesmo que na passagem de Moisés até Jesus, nós vamos encontrar o Deus que ele apresenta, no caso Moisés, dizendo-nos que ele é o único Deus, não é? O único Deus. E isto haveria um grande sentido de fazer com que isto prevalecesse para o futuro até hoje, não é? Visto que naquela época, lá entre os egípcios, os sacerdotes, eles faziam as suas pregações, faziam os seus trabalhos, inclusive de curas também. Então, nós vamos ver uma disseminação de muitos daqueles deuses que o homem ele não sabia, de fato, aquele quem o criou. E depois viria Moisés com a sua saga, uma verdadeira saga, fazer com que os hebreus eles pudessem ser preparados. E nós podemos tirar disso tudo a figura desse povo na sua humildade, nas suas características daquele povo sofrido, escravizado, para que eles fossem assim reunidos em uma só família. E olha lá, uma grande família. De tal maneira que essa família, por ser identificada espiritualmente como um povo obediente, e por se não fosse um povo daquela natureza de obediência, o trabalho do próprio Moisés não teria chegado ao seu termo, mostrando aquele povo, e principalmente durante a travessia do deserto, como esse povo ele foi conhecendo, venerando esse Deus apresentado por Moisés. E na sua gratidão, no seu conforto de alma, puderam sofrer, abraçando o Criador de mente e de alma, apesar dos grandes concertos da vida material, que provava um Deus muitas vezes rancoroso, um Deus endurecido, um Deus que para aquele povo até violento. E isso se fazia necessário por causa da característica daqueles povos, né? Do povo hebreu. E se não fosse assim, não haveria uma ascensão do espírito humano daquela época, fazendo com que a sua força, o seu impulso espiritual, material, fazendo com que eles prosseguissem até a jornada para a fundação do reino de Israel. Isso todos nós sabemos que foi exatamente assim que nos conta a história dos hebreus, a história dos reis daquela época, os profetas e tantos outros grandes homens, fortes inclusive, não só de memória, mas na sua própria força. Porque se não fosse assim, não seria chegado até Jesus a força própria do homem que acreditava, que confiava no seu Senhor. Então, a longa história que nos conta o Antigo Testamento, a gente vê a saga daquele povo buscando, acompanhando a sua própria memória, não é? Desde antes de Abraão, e nos fortalece até hoje na nossa memória atual.
verificando como aquele povo se comportou durante milênios, não é? Foram quase 2 milênios por aí, aproximadamente 1.700 anos de Moisés até Jesus. Então a gente começa a ver que seria necessário a presença de Moisés e o Espírito magnífico do Senhor Criador. E que se não fosse assim, nós não teríamos absolutamente nos dias de hoje fazendo o mesmo papel, mas de uma forma mais ordenada. Até que um dia viria Jesus apresentando esse mesmo Deus de uma forma diferenciada. Aquele Deus vingativo, aquele Deus rancoroso, já seria apresentado como um Deus de amor, o Deus que ama, aquele mesmo Deus que os espíritos para Kardec que apresenta o Senhor de uma forma mais objetiva, direta, o Deus amoroso, o Deus piedoso, o Deus que é reconhecido de uma forma muito diferente, onde nós poderíamos agora olhar para ele, seja de forma, olhar para ele, de uma forma muito mais diferente, cheio de confiança, apesar de que, mesmo assim, mais tarde, o Espiritismo, mesmo consolidado com o Espírito de Jesus, ele viria mostrar as causas e as coisas do progresso do homem para o futuro. E, dentro de tudo isso, dentro de uma forma breve, falando de Moisés, falando de Jesus, mas trazer para o nosso foco a nova era. Esta era, esse momento, que muitas vezes a gente não consegue identificar como um divisor, um marco entre Jesus e Kardec, para que os espíritos pudessem dizer que essa nova era que nos espera e que nós, todos que estamos aqui, quando, principalmente, eu estava conversando com Alberto, e fazia uma reflexão de que todos nós que estamos aqui na sala, imaginemos quantos de nós, desde Moisés até aqui, não acompanhamos essa jornada, essa caminhada, de tantas lutas, de tantas lembranças, e que se nós não tivéssemos passado por essa força, eu digo até força máxima, no sentido da gente se desdobrar, se entregar para a manutenção do Espírito de Deus entre nós. Então, vamos dizer que o Antônio, o Adalberto, não é? E até mesmo o Adarcy, muitos dos nossos colegas que vêm caminhando desde lá até aqui, bravamente, fazendo com que, pelo Espiritismo, a gente consiga ainda se encontrar solidários a esse espírito de amor que nós vamos encontrar verdadeiramente e definitivamente no Espiritismo. Eu acredito, pela forma como nós vimos estudando, analisando, pesquisando, então é como se nós fôssemos os mesmos de ontem, com a ideia renovada, com o coração cheio de fibra, voltados exatamente para o futuro, que isso é o que vai fazer exatamente o papel em nós, quanto à era nova, as ideias renovadas, um sentimento novo, que faz com que a gente vá encontrar nessa palestra de hoje, a nova era, como sendo uma lei do progresso, né? Que a natureza está submetida e que se cumpre, né? E o Espiritismo sendo, neste caso, a grande alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Então, a gente vai entender, a partir daí, essa força moral que nós devemos entender. Muitas vezes, quando a gente ouve falar, até mesmo no movimento espírita, né, que Deus, ele tem a sua forma de como trabalhar a nossa inferioridade, como se existisse uma lei muito forte que nos pune
no fundo, nós sabemos que não é bem isso, não é? Então, essa justiça que o Espiritismo veio trazer, veio nos informar, nos ensinar, como é que essa justiça divina, ela se aplaca sobre a humanidade no sentido de rever os nossos comportamentos, não é? Há quem diga que daqueles hebreus que no passado eles fizeram as suas atrocidades com suas armas, nas suas campanhas guerreiras, nas invasões, inclusive queimando os seus adversários, que eram naturalmente filhos do mesmo pai, queimando em olarias, dizimando populações inteiras, inclusive eliminando a própria criação, fosse um gado, fosse uma ovelha, fosse um bezerro, um cavalo. Então, todos eram tomados a mesma força animal daqueles homens. E aí, então, há algumas informações que aqueles homens que assim fizeram, mesmo estando do lado de Deus, do lado de Moisés, dizem que esses mesmos homens que um dia assim praticaram com sua força, pela ganância, mesmo que a sua materialidade, a forma humana como eles praticavam essa força, então no futuro, praticamente na era atual ainda, muitos daqueles provaram o mesmo fogo das olarias quando eles prenderam seus adversários, seus inimigos. E aí a gente vai começar a compreender pelo Espiritismo como é que funciona esse processo para que a nova era ela se instale. É a mesma coisa da nossa família, das adversidades, dos problemas que nós vivemos, e vamos encontrar, assim, essa questão da lei do progresso através da reencarnação, não é? Então, se nós não tivermos essa visão, esse conhecimento pelo estudo da doutrina nova, que é o Espiritismo, nós não iríamos absolutamente entender o porquê do Espiritismo em nossa vida. Então, vamos verificar uma informação de um espírito israelita, isso no ano de 1861, olha, 3 anos antes do surgimento do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E esse espírito é o espírito israelita, numa cidade chamada Mulhouse, em 1861, que esse espírito ele vai rever aqueles mesmos períodos anteriores a respeito do tempo, ou seja, que os tempos são chegados para que sejam desenvolvidas ideias novas a nível do progresso, conforme os desígnios de Deus. Então, a gente vai entender, a partir desse primeiro ponto, a observação desse espírito israelita, qual é o nosso papel à frente dessa nova era. Muitas vezes nós queremos tomar à força as situações que nós estamos acompanhando, estamos observando, como se ainda se desprendesse de nós aquele mesmo espírito guerreiro, quando na atualidade, para o que somos como espíritas, somente o amor e a brandura do coração humano é que vai fazer com que a nossa forma de apresentar o espiritismo, de conduzi-lo para o futuro, é esse grande valor que nós precisamos trabalhar para que a nova era se instale de uma forma segura e real. E esse mesmo espírito, ele vai nos lembrar uma coisa que dentro desses tempos, dessas ideias que os tempos estão trazendo para nós, na atualidade, em pleno século XXI, nós estamos acompanhando isso. E parece-nos que até essa mensagem do espírito israelita, então parece que foi hoje de manhã que ele trouxe isso para nós, essa mensagem. Então, essas ideias, elas tendem a seguir a mesma rota de que começou, daquela rota que começou
o Moisés, passando por Jesus e chegando até nós. Então, essa rota, ela é aquela que vai percorrer as ideias de liberdade e suas precursoras. Então, isso é que nós devemos perceber a forma como isso nos estimula e olha a responsabilidade que temos em nossas mãos. Esse Espírito, ele vai dizer que não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Sem lutas. E que lutas são essas? Será que nós vamos ter que pegar em armas? Ter que pegar em setas, em lanças? Ter que pegar em alguma coisa que destrua de vez o nosso semelhante? Absolutamente não. Porque desde Jesus, e principalmente Jesus, meus irmãos, que trouxe a mensagem de amor ao próximo e até mesmo de amor ao seu inimigo. Então é isto que mais está na nossa responsabilidade de encarar as adversidades, as dificuldades no caminho, de fazer prevalecer essa lei de amor que é fortalecida pelo seu entendimento naquilo que Jesus trouxe para nós. Então, eu tenho aqui observado sobre esses sinais precursores, os sinais precursores, que nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 13, versículo 12 e 13. E também em Mateus, no versículo 24, no versículo 6 e 8, quando Jesus, através de Mateus, ele vai mostrar importantes situações, importantes relações interhumanas, na condição de nós vivenciarmos essa situação que nos provaria o futuro, um futuro do amor. Quando nós deveríamos abraçar, fazer verificar, naquela época que Jesus nos ensina, as questões que nós vivemos hoje, pai contra filho, filho contra pai, as guerras, os rumores de guerra que Jesus traz através de Mateus, e que isso cabe a nós fazer profundas reflexões do tempo precursor, não é? Das ideias novas que deveríamos modificar. Então, se hoje estudamos a família, se hoje estudamos as inimizades, os problemas, as divergências enormes que vivem as sociedades do mundo inteiro, então cabe ao Espiritismo, aos pouquinhos e lentamente, alcançar cada coração. Essa é a grande luta. E se eu entender que serei voraz, que eu serei uma espécie de inquilino do mal sobre essas pessoas que não querem se esforçar, então eu estarei confuso com as minhas ideias em relação a essa nova era, e principalmente como defensor dela. Ou seja, cada um de nós que está aqui na sala, nos acompanhando, nos ouvindo, somos irmãos dessa grande fileira que trabalha por esse bem, reconhecendo com a sua calma, com a sua perseverança, no seu entendimento que nos traz o Espiritismo, nos conduzindo para o futuro. E se as coisas são difíceis, então, neste caso, o que é que nós vamos fazer? Evangelho será a primeira recomendação de qualquer momento. A segunda recomendação, Evangelho. E a terceira recomendação, Evangelho. E isso eu me refiro ao Evangelho como sendo a nossa lei moral. A nossa lei moral. A gente pode falar de mediunidade, a gente pode falar de magnetismo, Alberto, a gente pode falar das ciências, a gente pode falar das filosofias. Isso que eu me refiro dentro do próprio Espiritismo, não é? O Espiritismo, o que é o Espiritismo? Olha, é um comportamento científico, é uma ideia filosófica e também uma ideia religiosa. Então, é essa ideia religiosa que faz com que o homem se volte a Deus. Aquele Deus
que foi apresentado por Moisés lá atrás, foi apresentado por Jesus e continua sendo apresentado pelos espíritos através de Kardec, através dos médiuns da atualidade e através de nós, quando falamos nas nossas palestras, quando falamos aos nossos amigos em reuniões, em encontros mais simples. Então, aí está em nossas mãos o grande produto do futuro, é a moral, não é? É a moral. Às vezes a gente reclama muito, eu tenho certeza que cada um de vocês, na maturidade de vocês, porque eu olho assim para o Antônio Valentim, espero que ele tenha uns 70 anos, não é? E aí então diz assim, olha, o Alberto com o Antônio Valentim tem 70 anos, eu vejo um homem maduro e que ele leva o evangelho para toda a gente, como fez exatamente Jesus na sua época. E nós estamos com Jesus. Com certeza, estamos com Kardec, estamos com os espíritos, mas Jesus é a nossa grande bandeira. Se não fosse ele, com certeza, o Consolador prometido, na figura do Espiritismo, nós não estaríamos aqui conversando sobre esse enfoque. Então, nós temos em nossas mãos uma responsabilidade enorme, como quem leva um fio de ouro para o futuro. E vamos cada vez mais caminhando lá para frente, e esse ouro ganhando mais valor, como quem acha uma pepita de ouro e guarda para o futuro, para 100 anos, 200 anos, 1000 anos, e cada vez mais que o tempo passa, essa pepita ela ganha mais valor. Vamos dizer que essa pepita é o Espiritismo, não é? E uma vez um amigo meu, falando a respeito do progresso do Espiritismo, como a gente viu há pouco tempo com relação ao progresso, então ele dizia assim, olha, o que virá depois do Espiritismo para esse progresso? Mas ali naquele momento, isso tem aproximadamente uns 4 a 5 meses, e ele estava muito preocupado. É um homem, esse já é um pouco mais velhinho do que a gente, viu, Antônio? Tem 80 anos, e ele cuida de um grupo. Mas ele é tão autêntico que ele sabe, nós sabemos que ele tem 80 anos, mas ele apresenta ter 60, pela forma maravilhosa como ele lida com o Evangelho. Isso é incrível. Isso é incrível. Então, a gente vai conversando sobre o Evangelho, sobre o Espiritismo, e ele me faz, e aí, Luiz, o progresso do Espiritismo, como é que se faz? E me vem uma espécie de iluminação, eu digo, olha, o Espiritismo se renova por ele mesmo, entre nós. E somente o amor, que ele é único. Ele é único. Vamos dizer que o amor é filho dessa pepita, desse ouro. Então, se eu não me renovo, então como é que eu poderei mostrar o Espiritismo ao qual eu estou inserido, ao qual eu abraço e ele toma de mim para si? Então, o Espiritismo, no seu progresso, ele vai se alinhando consigo mesmo. Assim como naqueles 3 anos, Jesus fez a mesma coisa. Jesus não trouxe nada de novo, mas o amor que se renova, que se renovava. E o Espiritismo também faz a mesma coisa. Então, a gente vai verificar uma coisa muito interessante quando nós vamos observar algumas coisas que são importantes para nós, e verificando quanto essas ideias, não é? Essas ideias. Ou seja, essas ideias, naturalmente, elas precisam de maturidade de todos nós, para que elas alcancem o seu objetivo, e mesmo que os abalos, que as discussões entre grupos dentro das próprias casas espíritas, dentro do próprio movimento espírita, porque é assim mesmo. Se a gente olhar o movimento de Jesus com os apóstolos, com os discípulos, não era diferente, não.
A gente via muitas dificuldades que Jesus passava, quando principalmente ele ali convida 70 dos seus para espalhar a boa nova, e eles, depois de um período, quando voltam, então eles estão como que cansados, aborrecidos, estão cansados das dificuldades de conversar com aqueles que batiam-lhe a porta. E aí, então, no seu retorno, daquele período que não foi tão longo de espalhar a boa nova, ele se defronta com Jesus e disse, olha, não queremos mais essa atividade. Estamos desistindo, não queremos mais saber disto. E Jesus olha para todos, no número de 70 deles, e diz, mas já fizeram tantos vocês, mas agora vocês tomam a decisão de me abandonar. Não é? Então, aquilo serve para nós de exemplo. Eu sei que muitos dirigentes espíritas, muitos médiuns, muitos adeptos do espiritismo também desistiram pelo caminho, não é? Como aqueles discípulos do passado, mas representando os discípulos de agora, os discípulos da modernidade. E aí, então, como nós já sabemos a história como ela foi, na atualidade vemos muitos que abandonam, principalmente pela pressa, por causa da pressa, não é? Então, esses abalos e essas discussões, não é? Que teriam a forma de atrair a atenção das massas, não é? Então, uma vez isso conseguido, a gente vai verificar que a beleza e a santidade da moral será exatamente o ponto importante para tocar os espíritos, ou seja, no caso, os espíritos encarnados como nós. E esta é a forma como nós devemos observar a natureza de trabalhar esse momento da boa nova, não é? Então, se eu estou aqui com vocês, a gente conversando sobre isso, então, se eu abraço a ciência, dentro dessa ciência que o Espiritismo nos coloca, a gente pode entender que essa ciência, ela vai nos dar a chave da vida futura. Isso que é uma verdade. E descerra, nesse caso, as portas da felicidade eterna, aquela que muita gente aí fora diz que não seja eterna, não é? Que ela é apenas imortal, né? E muitos dizem assim, né, dentro das próprias confusões, que entende que de fato a vida ela é eterna, como o próprio Deus. Não, isso não é possível, né? Da relação como nós estamos aqui. Então, Moisés abre o caminho, Jesus continua a sua obra, e o Espiritismo é quem conclui isto tudo. Para que a gente entenda o estudo que nós estamos fazendo nesta noite, quanto à nova era, a sugestão de estudos que eu deixo aqui para todos vocês é uma leitura muito importante, que está no livro A Gênese, no capítulo 18, os tempos são chegados, os sinais dos tempos e a nova geração. Então, dentro disso daí, irmãos, temos muitas coisas para nos entendermos com relação ao que o Espiritismo está nos trazendo, não é? E como desde Moisés até os dias de hoje, uma das coisas para a sustentação da nova era em nossas mãos, pelo nosso equilíbrio, pela nossa justeza, pelo nosso entendimento do futuro espiritual do planeta, então todos esses momentos, todos esses intervalos, vamos dizer assim, Moisés até Jesus, né, nesse período, de Jesus até o Espiritismo e do Espiritismo Kardec até aqui, nesses mais de 165 anos de Espiritismo, todos nós sempre vivemos períodos sombrios. Não é? E isto, de fato, é da natureza própria do homem, que Deus permite. Então, precisamos, de alguma forma, nos entender fortemente, vivamente,
com aquilo que os Espíritos trazem para nós. Eu ainda tenho quantos minutos, Antônio, por favor? Fique à vontade, meu irmão. Pode ficar à vontade na sua palestra. Viu? Muito bem. E aí, então, nós vamos perceber que o que nós estamos falando e a nossa proposta, a proposta desde Moisés, Jesus e os Espíritos com Kardec, isso é inteiramente espiritual. Inteiramente espiritual. O descuido e o sono espiritual é todo nosso, porque às vezes a gente cansa, a gente se descuida, mas é preciso estar sempre em estado de alerta, como Jesus, ele um dia nos aparece e vai dizer que nós precisamos despertar, sair do sono que nos entorpece a alma, né? Então os Espíritos vão anunciar que chegaram os tempos marcados, não é? E, naturalmente, pela providência divina para uma manifestação universal. Então, a gente está aqui em Feira de Santana, o outro amigo está em Muritiba, o outro na sua cidade, mas todos nós nos manifestamos universalmente no sentido de fazer propagar essa verdade espiritual. E que, sendo eles os ministros de Deus, ou seja, os espíritos, e os agentes da sua vontade. E aí eu perguntaria a vocês, será que nós também não somos esses agentes da vontade de Deus? Ou será que nós estamos de passagem, somente observando alguma coisa acontecer, sem que nós levemos o nosso nome para esse centro? Como nós sabemos que cada um de nós que está aqui, os nossos nomes, estão escritos nos livros espirituais, não é? E nós vamos caminhar para o futuro do mesmo jeito como nós estamos trabalhando. Uns mais fortes, outros mais frágeis, outros com dúvida, outros com fé, mas nós vamos precisar continuando fazendo isso. Eu acredito que desde que o Alberto tenha nos convidado para falar sobre essa nova era, a intenção primeira era despertar em nós o espírito que é em nós, não é? Todas as vezes a gente ouve nas nossas palestras que nós somos espíritos, não é? Imortais, não é? Não é? Somos espíritos imortais. E se assim somos, é preciso que a gente granjeie em nós o Espírito de Deus para que cada um possa viver dessa felicidade pelo serviço que todos operam, não é? Então, esses ministros de Deus, que são os agentes da sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens. Ora, se eu aqui estou trabalhando, se eu aqui estou fazendo a minha palestra, se o Valentim fez a sua prece, fez a leitura da nossa irmã, e se o Alberto também faz a parte dele, cada um faz a nossa parte, também será que não somos pequenininhos também, agentes da vontade do Senhor? Claro que sim. Claro que sim. Aquele que é dirigente de uma casa espírita, aquele que distribui o farnel para a fome alheia, aquele que impõe as suas mãos para curar uma doença, para aliviar uma dor, não é de Deus isso? Não é de Deus? Então significa dizer que nós esclarecemos os homens, nós instruímos os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E é exatamente isso que nos conforta. E se assim eu entendo, eu vou acalentar minha família, eu vou demonstrar nos meus vizinhos, eu vou demonstrar para aqueles que me conhecem, mesmo sendo espírita, ou pelo menos um religioso, ou de alguma crença, que pelo menos a minha atitude está prevalecendo sobre eles por causa da minha forma de pensar, de agir, pela moral que eu me disponho a fazer. E principalmente como marido, como pai, como avô. Aí é que está a beleza da nossa família, porque os pequeninos ao nosso lado são aqueles que vão nos representar quando sairmos aqui da Terra.
Ah, meu avô me dizia isso. Eu tenho uma neta de 4 anos. Ela se chama de Heloísa. Antônio, essa menina, ela todas as vezes de manhã, logo cedo, pergunta à avó, a minha esposa, se vó, hoje tem centro espírita? Tem 4 anos. Ontem à noite, ela disse, quando nós estávamos assim nos reunindo para o jantar, e ela disse que amanhã, isso seria hoje pela tarde, ela iria fazer a palestra no centro. Porque, de alguma forma, Alberto, nós fazemos o nosso trabalho magnético com o espiritismo, tá certo? Magnetismo e espiritismo, eles são duas ciências irmãs. Duas ciências irmãs que a gente vai encontrar em O Livro dos Espíritos, vamos encontrar na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, coisas maravilhosas que cabe a todos nós verificarmos o que Kardec deixou para nós. Então, essa menina de 4 anos, ela vai ao centro, gosta de varrer o centro, gosta de lavar os copos usados, quando são de vidros. Ela arruma, organiza e está sempre conosco como se fosse uma pessoa adulta. Olha, se não fosse a minha dedicação, assim como também da minha esposa, a avó, e até mesmo de alguns filhos meus, que estão conosco, dividindo a tarefa no centro, então, nós não estaríamos perdendo aquela alma ou entregando para o mundo? Se nós não tivéssemos esse conserto espiritual em nós, nós estaríamos nos distanciando de Deus, fazendo somente coisas de homens. Coisas de homens. Então, quer dizer, temos em nossas mãos responsabilidades imensas. Nós já terminando, viu? Já estamos terminando. E eu acredito que a gente vai terminar aqui com uma mensagem, lembrando o espírito Fênelon, que também trouxe essa mensagem muito interessante, que eu não vou falar ela toda, é só uns pontinhos, que foi também recebida por via mediúnica no ano de 1861, o mesmo ano daquele espírito israelita. Então, o espírito Fênelon, ele deixa 3 coisas, 3 pontinhos para a gente avaliar, guardar em nosso coração, memorizar, refletir com essas partes que o espírito Fênelon traz para nós. Primeiro, ele vai dizer uma coisa muito interessante, que a revolução que se apresta é antes moral do que material. Essa revolução que se apresta, a palavra apresta, me desculpem, com todo respeito a vocês, significa dispor, arrumar, trazer, prover, disponibilizar, providenciar, que é exatamente aquilo, Alberto, que você falou com relação ao centro que você está trabalhando para que ele cresça e seja um verdadeiro centro espírita, né? Que por agora é um grupo de estudo. Mas você está certo, você está se preparando, está se dispondo, você está arrumando. E essa é a revolução. A revolução no sentido moral, sabe, gente? Não é aquela guerra, não é aquela indisposição, ou aquela luta sem sentido, não é? É uma luta boa. É aquilo que o apóstolo fala a respeito dessa luta da alma, não é? O bom combate. E uma coisa outra que o Fênelon traz também é dizer para nós que a cada um de nós a sua missão, a cada um o seu trabalho. Olha aí, seja para mim, para cada um da gente aqui. E vou encerrar dizendo que apóstolos da paz universal, olha o que o Fênelon diz, apóstolos da paz universal, não de uma guerra, modernos, São Bernardos são aqueles cães, não é? Que eles dirigem cegos, olha para isto, não é? Olhai e marchai para frente, a lei dos mundos é a lei do progresso. Então, esse progresso, ele está em nós. Se eu vejo uma ideia boa, se eu vejo uma ideia nova, que pode compor esse progresso dentro da nossa casa espírita, mas isso dentro do espírito
espírito que trouxeram os espíritos com Kardec, não é? Aqueles outros que a gente também vai acompanhar pós-Kardec, através de Chico, né, de Chico Xavier, esses espíritos trabalhadores que eles se apresentaram depois de Kardec para continuar fazendo com que o nosso entendimento, diante do futuro, pudesse, na verdade, nos revestir, nos lubrificar a alma para passar pelas veredas difíceis que temos que passar. Se nós não tivermos a alma lubrificadas desse líquido do amor, nós não conseguiríamos vencer as nossas tarefas. Não é fácil. Nós precisamos estar sempre unidos, fazendo o nosso trabalho de unidade, de união, de compreensão. E como uma vez eu disse para Adalberto, quando ele esteve aqui, fazendo um trabalho de medicina, de saúde com um parente dele, então eu lembrei para ele que nós deveríamos nos visitar uns aos outros para fortalecer a unidade, para fortalecer as nossas casas espíritas, para fortalecer essas ideias que funcionam como que progresso, não é? Eu estou no Espiritismo desde o ano que eu tinha 26 anos, não é? 26 anos, isso lá pelo ano de 1976, se eu não me engano, 76, por aí assim, exatamente. Então, hoje eu vou fazer 71 anos, não é? Mas com o mesmo labor, e eu acredito em mim, com a mesma dedicação, com a mesma vontade. Eu sei que algumas vezes eu chorei, algumas vezes pensei em desistir, algumas vezes pensei em fugir para o meu deserto por causa das dificuldades e falta de unidade nos lugares que eu passei, que foram muitos, não é? Já morei em Salvador muito tempo, conheci também lá Maceió, conheço muitas cidades do Brasil. Isso tudo em busca do conhecimento do movimento espírita, como é que ele foi se fazendo, até eu me entender dentro de um movimento espírita laborioso, não é? E eu tenho certeza que nós podemos fazer a mesma coisa diante desse trabalho que nos traz o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito boa pergunta. Alberto, cada um de nós se define por uma moral, não é? E como estou assim, sempre envolvido com alguém, e eu não me refiro à moral, aquela que você paga seu carro todos os meses sem faltar. Não é essa a moral. Não é essa. É exatamente aquilo que importa para o bem do outro e para si. Quando, de fato, você leva uma questão primordial em que todos vão ser beneficiados pela atenção que eu me desdobro pelo outro que sofre. Se eu me basear pela lei de destruição, eu dispenso isto, e aí então eu vou cair no meu engano, achando que a lei de destruição é como se fosse uma lei permanente, no caso, França e Inglaterra. Imaginemos uma pequena família, que elas brigam todos os dias, cada um com uma arma na mão. E aí alguém vai dizer assim, não há problema, que essa crise, porque é uma crise, tudo em nós, todos os dias, nós estamos sempre diante de uma crise, não é? Quando o nosso corpo adoece, é uma crise, não é? E eu aprendi isso com os espíritos, não é? Não foram os espíritos, aquele que fala comigo todos os dias, que me orienta, mas foi com os espíritos da doutrina dos espíritos, não é? E aí, então, como é que eu vejo isso? Primeiramente, não é uma indisciplina, tá? São ajustes, não é? São ajustes. Então, os espíritos, eles vão, você se refere aos espíritos
que nos corrige, que nos dirigem à humanidade. Não é isso, não é? Não é? Pois bem, esses espíritos, eles sabem de antemão sobre todos os acontecimentos, sobre todos. Eles começam a perceber, muitas vezes, anos antes, quando uma batalha vai começar. Quando uma batalha vai começar. Assim como a gente vê no Espiritismo, os espíritos menores, de menor categoria, que cuidam da natureza, são os espíritos da natureza. Os espíritos que fazem cada um deles, aquela parte que nós vamos encontrar na terceira parte do Evangelho, do Livro dos Espíritos, as questões morais, todas elas voltadas para a moral, não é? A lei de destruição é uma lei moral. É uma lei moral. Aí como é que eu vou entender a lei de destruição como moral? Porque é do sofrimento que o homem se levanta, ele se arrebata. Não é? Essa forma da gente verificar sobre a nova era, então imaginemos cada um de nós sofrendo imensamente a falta da alimentação. Então nós vamos ter que nos levantar, nos posicionar sobre as nossas pernas e trabalhar. Não é? Então esses espíritos nos inspiram para a grande mudança das coisas, dos tempos, não é? Então, se eu vivia desinteressado por Deus, desinteressado pela espiritualidade, então o que acontece? O que eu vou aprender? Vou aprender alguma coisa porque os espíritos, mesmo assim, eles estão nos orientando até nos sonhos. Nos sonhos, não é? Nos sonhos. Lá no centro aqui, hoje à tarde, nós, já pela segunda semana, nós estávamos tratando pelo magnetismo uma evangélica, não é? Com um problema de depressão. E ela disse, olha, eu sou evangélica, mas me desculpem se eu entendo vocês de forma diferente, da forma como vocês falam. Aí eu disse, não, isso não há problema. Porque se você fala de Deus, eu entendo o que você está falando do Deus que eu também entendo. Então vamos dizer lá que na França, na Inglaterra, eles naqueles momentos, cada parte sofria. Mas cada um tinha os seus espíritos cuidadores. Nessa situação, mesmo na guerra, cada um iria ter a sua vida ceifada. Nós sabemos disto. Então, aquela situação de vida ceifada seria exatamente um progresso que estava sendo acentuado, porque aqueles espíritos que estariam morrendo no campo de batalha, eles voltariam com o espírito progressivo, ou seja, não quero mais saber de guerra. E esse não saber de guerra está dentro das ideias inatas. Uma pessoa nasce com medo de revólver, uma pessoa nasce com medo de armas, de arco, de flecha, uma pessoa que nasce que não quer nem saber de filme de guerra, é um progresso. Ou seja, de fato, tudo está sob um comando, uma ordem, um acompanhamento, como um pai, como a lei, como Deus, como um pai, que vê seus filhos brigando todos os dias por uma parte do prato de feijão, ou brigando por uma bola, ou brigando por um brinquedo. Então, o que acontece? O pai de família, como bem lembrou Valentim, então é esse mesmo pai que tudo observa e está sobre toda a humanidade. Está sobre os brasileiros, sobre os americanos, sobre os japoneses, sobre os alemães, e tudo é ordem. Se nós olharmos os embates, as batalhas, as intrigas, tudo por aí afora, então a gente vai dizer assim, puxa vida, esse mundo está uma desordem. Absolutamente não. Senão, o que acontece? Aquele Deus único seria um Deus de desordem. Mas esse nome, Deus de desordem, não entrou
nas Escrituras? Não entrou. Se também com Jesus Cristo havia alguma desordem entre os discípulos, ora, o que representaria Jesus com todo o seu amor que não foi respeitado? Mas Jesus respeitou. Foi dentro daquilo que Jesus trazia para nós o exemplo de que nós deveríamos amar os nossos inimigos. Então, se há uma espiritualidade que nos corrige as ações, nós também corrigimos. Um pai de família vai dar uma ordem, vai dar um grito, nem em um dos filhos ou nos dois filhos, para que eles não briguem, porque senão eles vão ficar de castigo. É mais ou menos assim, sabe, Roberto? Então, esperar em Deus, confiar, é fazer a nossa parte das nossas orações, da nossa emissão de amor pelos fluidos magnéticos, que isso é muito importante, e fazer prevalecer a lei de amor sobre todos os povos, assim como a gente está vendo aí a guerra da Ucrânia com a Rússia, a gente está vendo os conflitos mundiais, os conflitos entre as facções aqui no Brasil, não é? Então, quer dizer, tem muita coisa para trabalhar. Gente, é isso, tá? Eu acredito que nós temos as nossas experiências, as nossas vivências, mas quando o José Piedade se dirigiu para o Antônio, eu acredito o seguinte, que nós somos um fragmento dessa pepita de ouro, não é? E que se não fosse um José Piedade, um Antônio Valentim, um Adalberto, uma Dirce, uma Jacira, um Alberto, nós não estaríamos fazendo esse trabalho aqui. Não é? Não estaríamos fazendo. E aí, então, isso é profundo para a nossa busca espiritual. E nós, assim, como que tem sede, então a busca do que nós estamos fazendo é quem tem sede, não é? De justiça, sede de amor. E aí, então, é tudo aquilo que o Evangelho vai nos ensinar. E aí, então, as palavras do José para o Antônio, de fato, a gente também se comove por aqui, viu, Antônio? Porque é uma graça, um homem, principalmente da sua idade, né? Novo, né? Novo, né? Eu sou 10 anos mais velho do que você, e aí eu sinto nos meus ombros o peso de 10 anos a mais. E não o peso físico do corpo, mas do compromisso, da minha responsabilidade, que me conduz até aqui. Se eu olho para trás de vez em quando e eu reflito as minhas atitudes de ingenuidade e às vezes coisas que não foram justas, é como se eu estivesse parado no tempo, quando eu estava fazendo aquelas coisas que hoje eu refletindo fico pensando, puxa vida, mas por que eu fiz isso? E às vezes coisas tão pequenas, tão suaves, mas mesmo assim é como ter perdido tempo. E eu lhe parabenizo pelos seus 61 anos de idade. Todo o grupo está olhando para você. E da minha parte de coração, que você continue assim, fazendo esse trabalho, porque eu tenho certeza que o José falou como você está falando, não é? Ou seja, você se apresenta bem, você vai fazendo esse trabalho que para nós é conforto também, não é? Então, quer dizer, isso tudo é conforto. O verdadeiro conforto não é estar sentado no sofá o tempo todo vendo televisão, não é isso. O verdadeiro conforto é aquele que traz paz para a alma nessa caminhada, passo a passo, como você mesmo diz, não para o futuro, mas o aqui e o agora. É isso que nós estamos fazendo. Então, meus parabéns, meus sinceros parabéns para você, que continue assim e que todos nós continuemos nos vendo
nos encontrando, fazendo o nosso trabalho. Eu não tenho tanto tempo assim, ou seja, eu sou muito ocupado, realmente, tem muita coisa para eu fazer, tá? Muita coisa mesmo. Quando eu não estou fazendo uma palestra, não estou estudando, a minha esposa disse se eu já lavei o banheiro. Me pergunta. Já lavou o banheiro, Luiz? Se já. E eu não me atraso. E é verdade mesmo, viu, Adalberto? É, porque eu também faço coisas em casa. Isso Para é dividir bom. com ela, porque eu sei que ela trabalha muito, não é? E às vezes eu fico olhando assim para ela, porque a gente já tem quase 40 anos de casados, né? Eu olho para ela e me lembro do tempo que eu conheci ela. E um espírito me disse que uma pessoa ia se juntar a mim para me ajudar. Nessa época eu morava em Brotas, não é? E aí então eu olho para o passado e me lembro dos avisos espirituais. Naquela época eu era muito jovenzinho, não é? Mas a gente vai vivendo a nossa vida hoje, estudando o Evangelho, estudando todos os livros que Kardec escreveu para o nosso próprio bem, não é? Para o nosso próprio bem e sanidade, não é? Ou seja, juízo. Porque se não for assim, nós não vamos saber o que é realmente viver em paz. Se vocês me perguntarem, você vive em paz, Luiz? Eu digo com toda certeza do meu coração, Antônio, eu vivo em paz. Jacira, eu vivo em paz. Mas eu vivo em paz no conforto que é aqui dentro, não é fora. Não é? Eu sei que tem muitas coisas para fazer quando eu preciso sair de mim mesmo para ajudar alguém. Não é? Mas isso, com certeza, é o que todos nós vamos encontrando, fazendo, e assim por diante a gente vai realmente entendendo o que é a vida. Valeu, meu irmão. Muito bom. Gente, chegamos aos minutos finais. Vamos agradecer a Deus por esta oportunidade divina. Estamos todos felicíssimos com o que nos foi apresentado pela espiritualidade maior, tendo o nosso irmão Luiz como sendo esse instrumento da bondade de Deus a nos trazer este banquete espiritual da noite, e peço ao mesmo. Primeiro, agradecendo mais uma vez em nome da sala e agradecendo a todos pelo carinho, pelo amor fraterno, e pedir ao nosso irmão Luiz, se possível, que ele faça as suas considerações finais e a prece para encerrar o nosso trabalho desta noite. Muito Pedindo bom. a Deus muita paz para todos e uma boa noite. Muito bem. Bem, agradeço acima de tudo a Deus, não é? Pois que Ele nos dá a vida, nos deu a minha vida, me conduziu até aqui, mesmo diante dos meus tropeços, das minhas dúvidas, da minha inquietude, até aqui Ele me foi justo. Até aqui. E aí, então, para Deus, com Deus e sempre com Ele, nós estamos caminhando. E com vocês que são os meus fiéis parceiros de distribuição de palavras de conforto, que dividem comigo por onde passam, possa estar cada um na fila de um banco, mas o pensamento é diferente. Possa estar fazendo feira livre, o pensamento é diferente, ou seja, é bom. E damos graças a Deus a tudo, agradecendo a lembrança do nosso querido Alberto por ter me convidado, agradecendo a companhia de cada um de vocês que estão aqui ainda comigo, esperando chegar o momento do repouso do corpo, e deixando para todos vocês
já um tiquinho de saudade, porque a gente vai se separar daqui a pouco, voltando às nossas lides comuns. E eu convido a vocês para que a gente feche os nossos olhos, pensando na oportunidade recebida como um grande prêmio para esta noite, pelo que nos foi oportunizado falar. Mesmo nas nossas dificuldades, conseguimos terminar o nosso trabalho. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ampare e nos sustente. Que o amor de Deus seja o nosso amor. Que a paz de Deus seja a nossa paz. Que a alegria de Deus seja a nossa alegria. Que o olhar de Deus para quaisquer um dos seus filhos possa ser o nosso olhar para qualquer um dos seus filhos, nossos irmãos. Que possamos, acima de tudo, queridos amigos, nos mantermos fortes diante das vicissitudes, olhando para as nossas mãos, quando elas possam se juntar em oração, agradecendo nos momentos, muitas vezes, de dúvida ou de decepção. Agradecer, Senhor, eis-me aqui, para que eu possa trabalhar mais na tua seara, fazendo com que o teu vinhedo possa estar sempre bem adubado. E quando as uvas estiverem prontas, que nós possamos alimentar com o vinho da vida, que nos aguarda o Espírito do amor, nos momentos da alegria, para servir à mesa espiritual. Obrigado, Pai. Obrigado, Espíritos amigos. Obrigado, meus amigos. Obrigado, José. Obrigado, Alberto. Adalberto. Valentim. Disse. Obrigado a todos vocês que aqui estão comigo. Recebam o meu abraço em nome do bem, em nome da paz, em nome da caridade. Que assim seja.